Olá, tudo bem? Eu sou João Raposo, fisioterapeuta integrativo, constelador sistêmico. Vamos conversar um pouquinho sobre uma jornada fascinante e eu estou mergulhando fundo nessa jornada que é compreender a ansiedade sob o olhar da neurociência e também tenho mergulhado nisso para me compreender também, né? E você vai entender o que acontece dentro do cérebro quando a ansiedade ela aparece e por que o corpo reage antes da mente entender. E o que a ciência moderna tem mostrado sobre como reorganizar o nosso sistema nervoso para a gente voltar no nosso equilíbrio de vida. Porque a ansiedade é, na verdade, um mecanismo de proteção do nosso cérebro e, na verdade, ela não é um erro do nosso corpo, é o nosso sistema nervoso, ele é como se o nosso sistema nervoso está tentando garantir a nossa sobrevivência. E na natureza, essa resposta era essencial quando o cérebro percebia o perigo, ativava esse modo aí, luta ou fuga ou congelamento, né? E ansiedade é isso, né? É uma antecipação do perigo. Mas o que antes era útil, hoje virou também um excesso de alerta, né? O nosso cérebro, ele reage a um e-mail, a uma conversa, a um pensamento, como se fosse um tigre, um leão que tá ali prestes a nos atacar, né? E o corpo, ele é obediente, ele entra nesse modo luta e fuga, ele entra nesse modo guerra interno. E quando o cérebro percebe essa ameaça que é real ou é uma ameaça imaginária, a primeira a reagir é a amígdala cerebral. Fica lá no centro do cérebro, uma pequena estrutura, ela tem forma de amêndoa e a amígdala é como um detector de fumaça emocional. Ela sente o perigo, ela aciona em cima dela tem uma camada chamada hipotálamo, né? Que por sua vez ela ativa também o nosso sistema nervoso simpático. Bom, nesse instante o nosso corpo é inundado por adrenalina, cortisol, esses hormônios vão aumentando a frequência cardíaca, vão acelerando a nossa respiração, vão redirecionando o sangue para os músculos, né? Porque a gente vai precisar correr. E o problema é que com o tempo o cérebro ansioso ele mantém esse sistema ligado, esse sistema de alarme ligado, mesmo sem ter a fumaça ali para acionar. E a amígdala fica hiperativa e o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, né? A parte racional, que pensa, que decide, que pede espaço, ela... Bom, no meio de uma crise de ansiedade, a lógica ela acaba desaparecendo, né? E essa parte é responsável pela lógica, né? O pensamento, a gente não consegue organizar o pensamento, não sabe muito bem o que está acontecendo. E na ansiedade, o corpo acaba vivendo o futuro, onde o cérebro esquece que o presente aqui, esse momento que a gente está vivendo, ele é absolutamente seguro. E o nosso sistema nervoso autônomo ele tem dois polos principais, o simpático, que ativa o corpo, e o parasimpático, que acalma, que restaura o equilíbrio. E na ansiedade, quando o corpo está regido pela ansiedade crônica, o simpático domina o cenário. O corpo vive num modo ligado, sem pausa para regenerar, né? E aí os sintomas físicos acabam aparecendo, que é a tensão muscular, aquela respiração curta, taquicardia, alterações digestivas, insônia e até queda da imunidade, né? Você fica gripado muitas vezes, porque a mente cria cenários de perigo, o corpo reage e a reação acaba reforçando esse medo. É um loop, né? Um loop biológico, é uma forma de quebrar esse ciclo, é ensinar o cérebro para reconhecer que o presente é um lugar seguro. E a boa notícia é que o cérebro ele é ensinável, ele tem plasticidade.
ele pode mudar. E cada novo pensamento, respiração, comportamento, ele vai criando essas novas conexões cerebrais. Os estudos mostram que práticas como mindfulness, respiração consciente, meditação, eles fortalecem esse córtex pré-frontal que reduz essa atividade da amígdala, né? E isso significa que a calma também é treinável. A neurociência chama isso de reconsolidação emocional. O processo pelo qual o nosso cérebro ele reinterpreta uma memória e cria uma resposta um pouco mais equilibrada. Quando você muda a sua respiração, você muda a sua química. Quando você muda o seu foco, você muda como o cérebro processa o mundo. E quando muda o significado de algo dentro da sua cabeça, você também consegue mudar a sua fisiologia. E é por isso que a ansiedade, ela não é um destino, ela é um estado que pode sim ser reprogramado, pode sim ser reensinado para o cérebro. E a neurociência, ela nos mostra que a ansiedade é energia vital que está totalmente desorganizada ali, ela não é o fim, é o corpo pedindo uma nova forma de viver. Quando você entende o seu cérebro, você acaba parando de lutar contra ele, você começa a dançar conforme a música, conforme o fluxo que está acontecendo das coisas. E é justamente isso que a gente vai vivenciar no dia 8 de novembro, agora de 2025, na cidade de Bauru. A gente vai fazer uma vivência, eu e a psicóloga Renata Broski, a gente vai conduzir uma vivência prática com exercícios de neurociência aplicada, respiração, consciência corporal. A Rê também é professora de yoga, né? Constelação sistêmica, eu também fui professor de pilates por muito tempo, para você reconhecer o seu corpo e reprogramar também o seu sistema nervoso. Bom, as vagas são limitadas, vai ser presencial na cidade de Bauru e esse encontro vai te ajudar a transformar o medo em presença, em controle, em confiança. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição, para vocês entrarem em contato comigo, para vocês conseguirem fazer. Vai ser bem acessível, ou me manda um e-mail também, joaoraposofisio@gmail.com. Se você quer viver essa experiência com a gente, porque quando a gente entende o nosso cérebro, a gente acaba recuperando o poder de escolher a paz. É isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo.